Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 532, capítulo 15, livro dos médios, médios intuitivos. Ainda nos achamos nesse tema ainda, médios intuitivos, né? Então, até porque esse tema, ele, por exemplo, médios intuitivos, médios inspirados, esses dois temas, podemos dizer que são as duas faculdades que mais se vê. Então vamos pensar assim que 99,9% da humanidade são médios intuitivos e são médios inspirados. Porque a pessoa não precisa tá na doutrina dos espíritos, a pessoa não precisa dizer eu sou espírita. Você entendeu? Para ser portador destas faculdades. Não. Isso é nato do ser humano aqui na Terra. Católicos são médios, evangélicos são médios, budistas, islamistas. Não tem que querer. Não depende da pessoa. Nasceu aqui na Terra de mulher. Todo mundo é médio. E podemos dizer que nestas condições, intuitivo e inspirados, né? Intuitivo e inspirados. São as duas faculdades mais frequentes. Porque quem não recebe intuição 24 horas? Quem não são intuitivos 24 horas? Agora que nós precisamos entender, muitas pessoas falam assim, mas eu não recebo inspiração de espírito nenhum, eu não recebo intuição de espírito nenhum. Tudo bem. Se a pessoa quer acreditar nessa questão, que acredite. Mas você não pode esquecer. Você não pode se esquecer de que você é um espírito no corpo físico reencarnado. De forma que reencarnado você é considerado alma. E eu não sei se você sabe, nós vamos deparar com isso no médios intuitivos. Eu estou adiantando algo do tema dos médios intuitivos. Eu não sei se você sabe que, independente se é católico, evangélico, budista, islamista, espírita, umbandista, não importa. Eu não sei se você sabe que a própria alma da pessoa pode auto-influenciar. A própria alma da pessoa pode auto-inspirar. Isso equivale a dizer que a grande importância do conhecimento da doutrina dos espíritos, porque o médium, principalmente aquele que se dedica ao trabalho com seriedade, com responsabilidade, ele consegue discernir, ele consegue separar quando a inspiração, quando a intuição é dele ou dos espíritos, inferior ou superior. Você percebeu que existe 3 classes? Espíritos inferiores,
espíritos superiores que nos inspiram e nos intuem. Como se não bastasse, existe a nossa classe também. Eu, o meu eu, a minha alma, eu alma, posso manifestar através de mim. Eu posso psicografar. Eu posso passar para o papel uma mensagem. Eu posso. Eu sou uma alma. Eu sou um espírito em processo de evolução. Olha só para você ver o perigo. Eu posso transmitir uma mensagem psicofônica enquanto todo mundo ali está achando que é Doutor Bezerra de Menezes, né? Santo Agostinho. Sou eu mesmo, é o médium mesmo que está ali, está recitando aquela mensagem. É o médium mesmo que está recitando aquela mensagem. Então, se as pessoas ali do grupo não têm conhecimento, ele sai da casa espírita mistificado, não pelos obsessores, não pelos espíritos das trevas, não pelos charlatões do mundo espiritual, e sim pelo charlatão, pelo mistificador, pelo impostor, que se chama médio, o próprio médio. E, gente, ó, a pessoa tem que tomar um cuidado. Tem que tomar um cuidado que você nem imagina. Principalmente tratando-se de médios intuitivos e médios inspirados. Os médios também semimecânico não está longe não, viu? Aqui nós podemos confiar um pouco, 100%, nos médios mecânicos. Mas semimecânico, inspirado, intuitivo, ó, muito estudo. O que nos levam a discernir, a separar o joio do trigo. Tanto o médio, no momento da comunicação do espírito, da psicofonia, da psicografia, chama-se conhecimento da doutrina dos espíritos. E ainda muitas pessoas ainda dizem assim: eu não gosto muito de estudar a doutrina espírita, não. Coisa muito atrasada. Às vezes você pode pensar que o que eu estou dizendo aqui é para encher bolinha de vidro. Mas onde é que você vai ouvir isso aí? Porque você pode ler aqui o Livro dos Médiuns e você pode não entender dessa forma. Porque o que nós estamos fazendo aqui é esmiuçando, mostrando alguns parâmetros que as pessoas não conseguem enxergar. Porque se conseguisse, obviamente, não existiria charlatão, mistificador e também não existiria mensagens apócrifas na Terra. É justamente pelo fato das pessoas não estudar e as que estudam não discernir que existe tudo isso que nós vemos por aí. Então aqui, neste caso, não atua sobre a mão para fazê-la escrever. Não a toma, não a guia, atua sobre a alma com a qual se identifica. Nós já esclarecemos isso no vídeo anterior, então nós vamos dar sequência agora em diante. A alma, né, do médium
Sob esse impulso, dirige a mão e esta dirige o lápis. Você sabe o que significa isso? Ó, a alma, sob esse impulso, dirige a mão e esta dirige o lápis. Então, o que está querendo dizer aqui? A alma do médium, intuitivo, psicógrafo, a alma do médium, tem ali o papel, né? Tá tudo preparadinho, caneta, tudo para psicografar. Então ele recebe aquele impulso, pega a caneta. Ele pega. Ele recebe aquele impulso intuitivo. Tum! Então ele pega. Então é o médium quem pega a caneta. No intuitivo. Entendeu? Esse impulso dirige a mão e esta dirige o lápis. E a mão dirige o lápis. É diferente do mecânico. Olha só a sequência. Notemos aqui uma coisa importante. É que o espírito, né, livre não se substitui à alma. O que está querendo dizer aqui? O espírito livre não substitui a alma do médium. Aí volta aquela questão que eu já cansei de dizer. Muitas pessoas diz que o espírito entra no corpo do médium, substitui a alma do médium e ao substituir, ao entrar no corpo do médium, ao substituir a alma, aí aquele espírito escreve, aquele espírito usa as cordas vocais. E nós temos dito aqui que não é assim como as pessoas, muitos já ouvi dizer, agora em 2022, né, registrando a data. Não é assim. Agora, Kardec está dizendo aqui, ó. Notemos aqui uma coisa importante. É que o espírito livre, né, o manifestante, não se substitui à alma. Você sabe o que acontece ali? A comunicação ali, ela se dá através da sintonia do espírito, do perispírito e do espírito comunicante, com o perispírito e o espírito do médium. Uma vez que o perispírito encontra-se interligado ao o corpo físico do médium, então o espírito e o perispírito do médium, o perispírito do espírito e o perispírito do médium em sintonia. A vontade do espírito, ela vai até determinadas correspondentes na área, na massa encefálica, no sistema neurológico, no sistema nervoso, no sistema emocional, né, no sistema endócrino, na área correspondente a que ele necessita, e ali ele aciona a sua vontade sobre aquela região na massa encefálica correspondente ao membro que ele necessita. Sintonia. Então, você sabe que existe na nossa massa encefálica áreas correspondentes a todos os movimentos do nosso corpo. Então, mexe o dedão do teu pé agora. Mexeu, né? Então, você sabe que existe uma área na tua massa encefálica correspondente ao dedão do teu pé. Você entendeu? Existe uma área aqui correspondente.
Então, a vontade do espírito manifestante atua perispiritualmente nesta área, levando aquela área a se movimentar. Na área correspondente às cordas vocais, a vontade dele atua na área correspondente às cordas vocais, levando as cordas vocais a se movimentar graças à vontade dele, o desejo dele. Por isso o espírito pode expressar aquilo que ele tem em mente. Porque é o espírito quem pensa, é o espírito quem dirige, quem expressa. Neste caso, mecânico. Agora, observemos. Notemos aqui uma coisa importante, é que o espírito livre não se substitui à alma. Visto que não a pode deslocar. Você viu só? O espírito, ele não a pode deslocar. Ele não pode deslocar a alma do médium, do teu corpo físico. Ele não pode desligá-la do teu corpo físico. Se desliga a alma do corpo físico, o corpo, eu vou usar o corpo vem a óbito. Porque o que mantém, olha bem, o que mantém o corpo, vamos pensar dessa forma? Porque senão fica difícil para outras pessoas entenderem. O que mantém o corpo físico vivo é a presença da alma e do perispírito. Ô Luiz, mas o que mantém o corpo vivo não é a presença da energia vital? Ora, gente, vamos raciocinar. Vamos raciocinar. A partir do momento em que se esvai o perispírito e o espírito, porque ocorreu um rompimento ali, e é óbvio, deixando de existir ali o perispírito e o espírito, a energia vital também, ela deixa de existir, ela esvai, ela é volátil, entendeu? Então, nunca que outro espírito vem e expulsa a alma do corpo físico do médium e assume a liderança, principalmente nessas manifestações. Aí você pode me dizer assim, mas e o caso que nós já vimos, o caso que nós já vimos, nós já ouvimos, de outros seres se fazer presente próximo. Por exemplo, eu não posso dizer quem, né? Mas eu tenho um amigo meu, médium, que ele está assim conversando com as pessoas e à luz da doutrina dos espíritos. Uma pessoa muito séria. Então ele está assim conversando com as pessoas e conversa vai, conversa ele. De repente ele vira para lá e vira para cá. Já não é ele mais. Já é uma outra personalidade ali irradiando-o. Aí chama-se irradiação. Que essa irradiação, ela atua no processo mecânico. É um médium mecânico. Mas isso é um processo que na doutrina dos espíritos, nas obras básicas, existe.
mas que a humanidade, ainda no nível evolutivo que se encontra, ainda não conseguem entender esse processo todo. Maravilha se as pessoas conseguissem entender. Analisa só para você ver. É engraçado que quando é um espírito do bem que irradia e ali conversa com as pessoas como se fosse o médium, imperceptível a muitas pessoas, vamos dizer assim, não aderem. Ah, isso não pode. Como que isso não pode? Se é uma irradiação, nada mais, nada menos do que da própria personalidade do eu daquele médium. Engraçado que quando se trata do bem, não pode, né? Mas quantos milhões de pessoas se servem e atuam no processo da irradiação, da intuição, da inspiração, da presença de espíritos maléficos, né? Porque a pessoa, quando está matando um outro, ali há uma pleia de espíritos negativos irradiando-o, né? Quando a pessoa está roubando, quando a pessoa está agindo na pedofilia, quando a pessoa está no serial killer, aí pode. A presença de uma irradiação negativa pode. Agora, a presença de uma irradiação positiva não pode. As pessoas são tontas demais. No bom sentido. Porque não estuda. Entendeu? Visto que a alma, visto que não a pode deslocar, domina-a, malgrado seu, ele imprime a sua vontade. Olha só para você ver. Então, o espírito, ele, através daquelas energias dele, a vontade dele, que prevalece sobre ali, ele domina a alma do médium. Entendeu? Ele imprime a sua vontade. Mas nós temos que entender que esse termo domina, ele é relativo, porque ele domina determinadas áreas correspondentes à sintonia, à vibração. Mas o eu, ele tem domínio sobre tudo que o espírito está elaborando para dizer, para escrever. Por isso, o médium que é detentor de conhecimento da doutrina dos espíritos, ele sabe discernir quando aquilo que está fluindo em sua mente é dele ou é do médium. O médium disciplinado, se vem à mente dele uma intuição, médium intuitivo, se vem na mente dele aquela intuição forte, para bater a mão na mesa e quebrar o vaso e xingar alguém, o disciplinado, ele não obedece o espírito. Ele não obedece o espírito. Por mais que o espírito o domina, mas ele não permite que o espírito dê murro na mesa e quebra, xinga e fala palavrões. Porque ele é um médium disciplinado na doutrina dos espíritos. É um médium educado. Então você percebe que não é a faculdade mediúnica que precisa ser educada, e se o médium é que precisa ser educado, o médium é que precisa ser evangelizado, o médium é que precisa ter responsabilidade. Não é só o médium, não. É todo mundo na casa espírita precisa ter responsabilidade. Precisa abraçar o compromisso.
Você já imaginou se Jesus, quando esteve aqui na Terra 2000 anos atrás, você já imaginou se Jesus... Ah, não, eu vou deixar as leis do Pai para depois dos 33. Ah, por quê, Jesus? Ah, eu quero churrasco. Eu quero comer uma carninha de bode, uma carninha de cabrito. Eu estou muito cansado. Eu quero ir para a Europa. Nem existia a Europa naquela época, né? Existia o continente, né? Mas não existia a separação. Eu quero viajar os países, todo mundo. Eu preciso conhecer o mundo. Jesus, pobre esse, construiu a terra e não conhece a terra. Mas não, pautado, centralizado, centrado, disciplinado e disciplinado. Então todo mundo precisa ter disciplina. Não é só um médio lá dentro de cura, não é só um médio psicógrafo, não é só um médio psicofônico, não. É aquele que fornece um copinho de água. É aquele que varre a casa espírita. Precisa ter responsabilidade. Precisa ter disciplina. É inadmissível adentrar a casa espírita e não ter disciplina, não ter responsabilidade. É inadmissível. Aprendeu dessa forma em outras seitas religiosas, quer continuar dentro da doutrina dessa forma? Não tem cabimento.